cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. E hoje nós iremos meditar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a igreja perseguida, ou a igreja de Esmirna, que foi uma igreja perseguida. Nós não estamos passando por momento de perseguição, pelo menos não expressamente no nosso país, mas nós estamos passando por momentos de tribulação. E neste momento de tribulação que nós estamos passando, algumas pessoas pensam até em deixar Jesus, sendo que nós não estamos passando por perseguição. E isso me traz à memória Elimeleque, lá como registra o livro de Ruth, capítulo 1, quando em Belém teve ameaça de fome, ele resolve deixar Belém, sendo que Belém é a casa do pão. Hoje eu quero ministrar para as nossas vidas a respeito da carta à igreja de Esmirna, uma igreja que sob perseguição, tribulação, não abandonou a fé. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Apenas esses 4 versículos, carta à igreja de Esmirna, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando e a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmias dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passe por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Esmirna era uma igreja que ficava localizada na província romana da Ásia. Assim como as demais igrejas, as quais são direcionadas as cartas, no capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas elas ficavam localizadas na província romana da Ásia. Observe que lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz assim: João às igrejas da província da Ásia, ou, dependendo da tradução, João às igrejas da Ásia. Ali não está falando, não está se tratando do continente asiático, está falando da província romana da Ásia. Só para nós termos uma noção, onde, ou uma menção a esta província na Bíblia, basta nós recorrermos a Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando relata a passagem de Paulo por Éfeso. E diz o texto bíblico que Paulo encontra alguns discípulos que não conheciam ainda o batismo no Espírito Santo. Eram no total de 12. E Paulo então ora por eles, e eles recebem o batismo no Espírito Santo.
Paulo, durante um período de 3 meses, fica na sinagoga, prega nas sinagogas, e depois, por um espaço de 2 anos na escola de Tirano, Paulo vai anunciar a palavra do Senhor. De tal forma que a Bíblia diz que em toda a Ásia ouviu-se a pregação do Evangelho. Quando a palavra de Deus diz em Atos 19, versículo 11, que toda a Ásia ouviu a pregação do Evangelho, está falando da província romana da Ásia, cuja capital era a cidade de Éfeso. E nessa província ficava também a cidade de Esmirna. Alguns detalhes sobre Esmirna. Esmirna era uma cidade rica. Esmirna era uma cidade que tinha o comércio forte. Esmirna era uma cidade que tinha um porto. Esmirna era uma cidade que se orgulhava por ser a cidade natal de Homero. E talvez quando eu esteja falando isso, talvez alguém esteja achando estranho eu falar que Esmirna era uma cidade rica, porque o texto que nós lemos diz que Jesus fala: eu conheço a tua pobreza. Mas observe, não era a cidade que era pobre, era a igreja de Esmirna que era pobre. Portanto, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, plantada numa cidade extremamente rica. A cidade era rica, a igreja era pobre. E eu vou explicar daqui a pouco por que a igreja era pobre. Tinha um outro detalhe com Esmirna, que Esmirna era o centro da idolatria. Esmirna era o centro da idolatria. Em Esmirna se adorava, por exemplo, Zeus. Em Esmirna se adorava Cibele. Na realidade, não apenas se adorava Zeus e Cibele e Cipeline, não apenas isso, mas tinha um templo erigido a Zeus, tinha templo erigido a Cibele, tinha templo erigido a Cipeline, tinha templo erigido a deusa Roma. Esmirna era uma cidade extremamente idólatra, e lá em Esmirna estava plantada uma igreja. Além disso, Esmirna também era centro de culto ao imperador. As pessoas passavam uma pelas outras e falavam: César é o nosso Deus, ou César é o nosso Senhor, César é o nosso Kyrios, César é o nosso Senhor. Mas os cristãos, eles se recusavam a chamar César de Deus. Os cristãos se recusavam a prestar culto a César. Os cristãos se recusavam a chamar César de Senhor. E aí tem uma grande pressão, uma tribulação extrema sobre os cristãos por conta dessa recusa. A palavra Esmirna significa amargura. Se você abrir a Bíblia lá, por exemplo, em Marcos 15, 23, você vai perceber que no ato da crucificação de Jesus foi-lhe oferecido vinho com mirra. O termo Esmirna é correspondente a mirra, que é o símbolo da morte. Mirra é símbolo da morte. Ato da crucificação de Jesus é oferecido vinho com mirra, o símbolo da morte. Agora observe, a carta começa assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna. Agora a mensagem é uma mensagem para a igreja, porém a carta começa: ao anjo da igreja que está em Esmirna. Quem é esse anjo da igreja? São os pastores, ou é o pastor da igreja de Esmirna. Tem
tem certas bênçãos, e não apenas bênçãos, mas tem algumas coisas que Deus quer falar com a igreja, que Deus quer tratar com a igreja, que Deus passa primeiramente pela liderança. E aí a gente tem que ressaltar muito bem a importância que existe da liderança, a importância que existe do pastor da igreja, por exemplo. Quanto hoje em dia muitas pessoas não querem sequer serem pastoreadas, são os conhecidos desigrejados, não querem pertencer a igreja nenhuma, não querem ser pastoreado, mas a carta tinha mensagem para a igreja, mas foi direcionada ao pastor da igreja. É por isso que lá em Hebreus 13:17 diz assim: sujeitai-vos aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Interessante, Efésios capítulo 4, versículo 11, fala a respeito dos dons ministeriais. E quando fala dos dons ministeriais, diz assim: Ele mesmo, Ele quem? Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Para quê? Para que possais executar o serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Observe o seguinte, eu vou retornar ao anjo da igreja que está em Esmirna. A palavra igreja é eclésia. A palavra igreja é eclésia no grego. E o que significa e qual que é a ideia de eclésia? O texto de Efésios 4:12 vai dizer o quê? Para que vocês sejam capacitados para executar o serviço e visando a edificação do corpo de Cristo. Então nós precisamos da liderança, nós precisamos do ministério, nós precisamos dos dons ministeriais, nós precisamos de sermos pastoreados. Por que nós precisamos? Para nós podermos trabalharmos também para o Senhor e para nós sermos edificados. Agora observe, como que o trabalho ao Senhor se manifesta? Observe bem, o termo eclésia, que é a igreja, significa chamados para fora. E qual que é a ideia? A ideia do termo eclésia é a ideia de um mestre, é a ideia de um sábio, de um senhor, que ele manda o seu enviado até as aldeias, algumas aldeias, ele vai enviar os seus enviados às aldeias, e vai pedir para esse enviado recrutar algumas pessoas. Essas pessoas são trazidas para perto do mestre, são ensinadas, e depois que elas foram ensinadas, elas são enviadas novamente às aldeias, para lá sim serem representantes do mestre. Ou seja, a congregação, a igreja e a liderança é tão importante na capacitação do povo de Deus, por isso que diz, para que alcanceis, ou até que alcanceis a estatura de varão perfeitos. É tão importante porque essa capacitação se manifesta através dos dons ministeriais que se manifesta na igreja. E talvez alguém esteja pensando assim agora comigo, alguém esteja pensando assim, mas tudo bem, você está falando de igreja, mas a igreja está fechada. Não, a igreja não está fechada, a igreja não fecha, a igreja somos nós. Na realidade, nesses dias dessas tribulações que nós estamos passando, nós estamos percebendo que o templo, o número de pessoas aqui no templo hoje é um número restrito de pessoas.
mas a igreja, ela permanece de pé. A igreja é inabalável. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Vou continuar. O que tem mais que Esmirna tem a nos ensinar? Esmirna é uma das poucas igrejas que não recebe reprimenda de Deus, de Jesus. É uma das poucas igrejas. É só Esmirna e Filadélfia. Se você começar lá no capítulo 2, carta à igreja de Éfeso, aí Deus vai falar assim, ó: eu sei, Éfeso, que você trabalha, eu conheço o seu trabalho, mas tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Tem elogio, mas tem reprimenda. Mas Esmirna não tem reprimenda. Esmirna só tem elogio da parte de Jesus. Mas o que? Jesus se manifesta a Esmirna no versículo 8, Apocalipse 2:8, como sendo o primeiro e o último. Como assim o primeiro e o último? Quando diz que ele é o primeiro e o último, quer dizer, ou está falando a respeito da soberania de Jesus. Jesus é o primeiro e último, ou seja, ele é soberano. Ele tem o controle da história passada, ele tem o controle do presente, ele tem o controle do futuro. Por quê? Porque ele é soberano. Às vezes nós achamos que Jesus perdeu o controle, ou às vezes nós achamos que ele não está nos observando, que ele não está atento a nós. Não, mas ele está no controle. Por que ele está no controle? Ele é o primeiro e o último. É isso que ele está dizendo para a igreja de Esmirna no versículo 8. Apesar das tribulações que Esmirna passava, Jesus está no controle de todas as coisas. Mas o que Esmirna tem a nos ensinar? No versículo 9 vai dizer assim, ó: conheço a sua tribulação. Esmirna podia pensar, assim como pensa algumas pessoas: parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não se lembra mais de mim, porque se Deus se lembrasse de mim, eu não estaria passando por essa tribulação. Parece que Deus não está mais no controle da história, porque se Deus estivesse no controle da história, não teríamos mais esse período de peste que atinge a humanidade. Mas Deus está falando através dessas pestes também. Deus está se manifestando e está tratando com a humanidade através dessa pandemia que ora se instala no mundo. Deus está tratando com a igreja. Deus está falando da finitude do homem. Deus está mostrando que Ele é grande, que os governos humanos se desestabilizam de uma hora para outra, mas Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. E aí Jesus vai dizer: conheço a sua tribulação. Ô Esmirna, eu conheço a sua tribulação. Porque, como eu disse, a igreja era rica, mas, ou melhor, a cidade era rica, mas a igreja vivia numa pobreza extrema. Porque os cristãos tinham os seus bens espoliados, tinham os seus bens confiscados, tinham os seus bens tomados por Roma, porque os cristãos não se dobravam diante do imperador. Então Roma mandava pegar, tomar, confiscar os bens dos cristãos. E mais, os cristãos eram acusados de coisas terríveis, coisas que eles nunca praticaram. Eles eram acusados dentro do Império Romano, e principalmente aqui em Esmirna, que é a igreja que é perseguida. Diferentemente de Laodiceia, que era uma igreja rica, a igreja de Esmirna era uma igreja que os seus membros tiveram os seus bens espoliados. Os seus membros, muitos deles eram escravos, estavam sofrendo perseguição por
por não se dobrar a Roma, por não se dobrar ao imperador, por não chamar o imperador de Senhor, de Quírios. E por conta disso, eles acusavam os cristãos de acusações terríveis. Por exemplo, os cristãos eram acusados de serem canibais, eram acusados de canibalismo. Que é isso? Se alimentar de outra pessoa. Os cristãos eram acusados de serem canibais, praticaram canibalismo. Mentira! Nunca praticaram canibalismo, nunca foram canibais, mas aí, quando eles se reuniam para participar da ceia, lá estava a ceia, este é meu corpo, que é partido por vós, é símbolo do corpo de Jesus. Aí eles pegavam o ato da ceia para dizer que os cristãos na ceia praticavam canibalismo. Os cristãos eram acusados em Esmirna de serem canibais e eram perseguidos por isso. Mais do que isso, eles eram acusados de imoralidade, sendo que eles não praticavam a imoralidade. No ato da ceia tinha a festa do ágape, ou a festa do agape, que o apóstolo Paulo faz menção em 1 Coríntios capítulo 11, que era a festa do amor, a festa da confraternização entre os irmãos, a festa do partir do pão, onde as pessoas traziam lá os seus pães, e as pessoas comiam nessa festa do amor. E eles falavam que essa festa era a festa que era praticada imoralidade. Mentira! Eram falsas acusações que os cristãos sofriam, e sofria por parte dos judeus e por parte de Roma. Por parte dos judeus, porque os judeus falavam assim: olha, esses cristãos aí, eles não são, o cristianismo não é uma seita do judaísmo não, tá? Porque o judaísmo passou a ser tolerado, o cristianismo não é uma seita do judaísmo. Aí os cristãos eram mais ainda perseguidos, e aí levantavam falsas acusações contra os cristãos, canibais, imorais, sendo que tudo isso era mentira. Os cristãos eram acusados de praticar o incesto, porque vivem uma irmandade aqui na congregação, né? Vive uma irmandade na congregação. Então eles falavam, não, que os cristãos eles se casam com a própria irmã. Não é irmã carnal. Os cristãos não praticam incesto. Mas eram falsas acusações para desestabilizar a igreja do Senhor que estava plantada em Esmirna. Os cristãos, pasmem, os cristãos eram acusados de serem ateus. Como pode isso? Os cristãos, que são aqueles que adoram o verdadeiro Deus, irmão Elias Estevão, eram acusados no Império Romano de serem ateus. Sabe por que eles eram acusados de serem ateus? Porque eles não adoravam os deuses de Roma, porque eles não adoravam o imperador, porque eles não chamavam o imperador de Senhor, porque eles não adoravam Cibele, porque eles não adoravam Cipeline, porque eles não adoravam Zeus, porque eles não adoravam Roma. Por conta disso, eles eram acusados de ateísmo. Que coisa terrível, os cristãos serem acusados de ateísmo. As propriedades, como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 34, confiscadas. Mas aí, Jesus vai falar para a igreja no versículo 9, dizendo assim: eu sei que você está passando, eu sei a sua pobreza, mas você é rico. Eu sei a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagogas de Satanás. Versículo 9 diz assim: não temas as coisas que há de padecer. Irmãos, olha aqui como que é a palavra de Jesus, irmão Nilson. Não temas as coisas que há de acontecer. Eu ouvi uma determinada pessoa falar assim: eu me converti e agora não passo mais por tribulação nenhuma. Esta não é a palavra de Deus.
A palavra de Deus é que nós passaremos por tribulações, mas não temas. Jesus está dizendo à igreja de Esmirna: não temas as coisas que hás de padecer, não tenhas medo. Olha só, irmão Reginaldo, como que é importante o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Paulo diz assim: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Versículo 38, porque certo estou que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, ou nenhuma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Apesar dos cristãos passarem tribulação, a tribulação não separa o crente do amor de Jesus. Inclusive a igreja crescia sob perseguição. E mais, nem a morte é capaz de separar o crente de Jesus. Nem a morte, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O encorajamento que Jesus dá à igreja de Esmirna não é um encorajamento falso. Não é um encorajamento: você não vai passar luta, você não vai passar tribulação, você não vai passar dificuldade. Não é esse encorajamento. Essa não é a palavra de Deus. O encorajamento que Jesus dá é: você vai passar tribulação, mas não temas as coisas que vocês vão passar. E mais, vocês terão uma tribulação de 10 dias. O que Jesus está dizendo? Vocês vão passar tribulação, mas a tribulação, ela tem tempo para começar e ela tem tempo determinado para o seu fim. Nós passamos na nossa caminhada cristã por muitas tribulações, mas as tribulações da nossa vida, elas têm tempo para começar e elas têm tempo para terminar. Jesus está dizendo: vocês vão passar uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aqui é um pouco disputado o significado dele. O que significa esses 10 dias? Pode ser que signifique os 10 anos que Roma estava sob o domínio de Diocleciano, que foi o período que ele mais perseguiu a igreja do Senhor. Ou pode se referir à perseguição sobre os 10 imperadores romanos. Mas o que importa é que essa perseguição tinha tempo para começar e tempo para terminar. Observe que a igreja passou perseguição ferrenha em Esmirna. Todos os irmãos aqui já ouviram falar de Policarpo. A história conta quem foi Policarpo. Policarpo foi um pastor de Esmirna e ele foi queimado, mas ele não negou a fé, não negou Jesus, mesmo sendo queimado num período de perseguição, num período de tribulação. E Jesus diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que você interpreta, ou o que você entende quando a palavra de Deus diz ser fiel até a morte? Normalmente esse versículo, ele é interpretado da seguinte forma: ser fiel até morrer. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo ainda mais do que isso. O que Jesus está dizendo para Esmirna não é apenas seja fiel até você morrer e pronto. Não, Jesus está dizendo mais. Jesus está dizendo o seguinte: seja fiel, mesmo que para isso você tenha que morrer. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa que nós receberemos, a coroa que a igreja receberá,
Não é coroa do rei que está falando aqui, mas é coroa de louros, é a coroa do vencedor. Faz alusão ao atleta quando ele vencia um campeonato e aí ele recebia a coroa de louros. Aqui está fazendo menção a essa coroa, quer dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E qual que é a mensagem? E por que aqui está falando da igreja perseguida, está falando da igreja de Esmirna, está falando dos cristãos que sofreram muito sob Roma? E talvez você esteja pensando assim, mas isso tem mensagem para mim hoje? Tem mensagem para nós hoje. Porque se você pegar as cartas, todas as cartas, as 7 cartas, se você pegar o final de todas as cartas, vai estar escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquela mensagem que fora direcionada a Esmirna, contém mensagem de Deus para nós nesta carta direcionada a Esmirna. Por quê? Porque o Espírito diz através dessa carta às igrejas. O Espírito comunica através dessas cartas à igreja. Observe que na província da Ásia tinha outras igrejas. Tinha outras igrejas na província da Ásia. Por exemplo, na província da Ásia tinha Colosso. Então por que não foi direcionada uma carta também para Colossos? Mas foi direcionada cartas às 7 igrejas, porque através das 7 igrejas, Jesus estava falando com todas as igrejas. Ele escolheu essas 7 para tratar com todas as igrejas. Então hoje tem uma mensagem de Deus que eu gostaria que ficasse clara aqui aos seus corações. E a mensagem é que nós não estamos passando tribulação ferrenha, tribulação expressa, não estamos passando tribulação explícita. Temos passado sim algumas tribulações já há algum tempo, algumas tribulações que se manifestam de forma velada, através de leis que querem ir contra aquilo que é estabelecido na palavra de Deus. Temos passado esse tipo de tribulação, mas não temos passado tribulação igual a Esmirna passava, que eles iam para a prisão porque pregava o evangelho de Jesus. Não temos passado esse tipo de tribulação, mas nós temos passado sim outras tribulações. Eu ressalto a tribulação de nível na saúde, e a tribulação na parte econômica, e a tribulação que muitas pessoas têm enfrentado no âmbito da família, porque agora as famílias, as pessoas estão mais juntas, estão mais unidas e estão se estranhando, porque não estão acostumadas a ficarem muito juntas. Então tem esse tipo de tribulação também. Mas nós não estamos passando pela tribulação de ir para a prisão. E por conta dessas tribulações, que são tribulações, vamos dizer assim, até mesmo menores, muitas pessoas têm pensado em deixar Jesus, abandonar a fé, sendo que Deus fala conosco através das tribulações. Por isso que eu ressalto que a igreja cresceu sob tribulação. O problema da igreja não é ela ser atribulada, o problema da igreja é ela não ser atribulada. Só você pegar a história. O grande declínio da igreja não está na igreja perseguida, não está na igreja atribulada, porque a igreja atribulada, os cristãos iam para as arenas, mas não negavam Jesus. Como eu citei aqui, repito, Policarpo foi queimado, mas ele disse: eu não nego. O problema da igreja foi quando tudo ficou muito confortável. Veio Constantino, a igreja de Esmirna nem templo tinha, porque a igreja não tinha templo. Aí com Constantino já tem um templo, já pode ter
um templo, já está tudo confortável, não tem mais perseguição à igreja, vem edito de Tessalônica, e aí a igreja fica numa bonança, mas aí começa o declínio espiritual da igreja, porque começa o mundo entrar na igreja. Não tenha as tribulações como inimiga. O salmista diz no Salmo 119 que para mim foi bom sofrer. As tribulações, elas têm o objetivo de nos levar mais perto de Deus. Que nesse momento, que nesse período, nós venhamos ter períodos de mais comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe e fale mais profundamente em nossos corações ainda. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que está em sua casa, que ouviu hoje o breve estudo do Senhor, carta à igreja de Esmirna. Deus te abençoe. Deus Todo-Poderoso, estamos em tua presença neste momento, ó Deus. A tua palavra diz que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, ó Pai. Deus, eu te peço que neste momento o Senhor venha visitar cada irmão e cada irmã que está aqui no templo, e cada irmão e cada irmã que está agora, meu Pai, nos assistindo pelo Facebook, ó Deus. Deus, eu não sei quais são as tribulações especificamente que eles passam no âmbito da mente, ó Pai, quais são os pensamentos que têm vindo de encontro aos teus filhos, ó Deus, mas nesta noite, na autoridade que há no nome santo de Jesus, eu repreendo todo mau pensamento, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não é do Seu agrado, ó Pai, que o Seu nome venha a ser engrandecido nesses dias que nós estamos vivendo, ó Deus. Deus, que venha a ser um período que nós venhamos ter mais comunhão contigo, ó Deus. Que venha a ser um período que a tua igreja, que os teus servos venham ter intimidade contigo, ó Pai. Fala conosco nesses dias, meu Pai, no íntimo, ó Deus, em profundidade, ó Deus, se revela para nós nesses dias, meu Pai, que o seu nome venha a ser engrandecido, que nós venhamos ser testemunhas mais eficazes do Senhor, meu Pai, para todos sempre, ó Pai. Eu te peço e já te agradeço, crendo na resposta, porque creio na tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, em nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda de Jesus, nem só hoje, mas para sempre. Todos digam amém.